A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Hoje nós vamos meditar no capítulo 46 do livro de Gênesis. E no verso 1, Moisés nos mostra Israel saindo de Canaã com tudo que ele possuía e indo ao encontro de José. Ele para no caminho, ele para em Berseba e ali ele oferece sacrifícios a Deus. Durante todo esse tempo, Moisés não havia relatado Israel buscando a Deus. Talvez isso fosse algo tão comum que Moisés não acrescentou ao texto, ou talvez Jacó tenha ficado um tempo sem se apresentar diante do Senhor, apresentar sacrifícios ao Senhor. Não sabemos, mas aqui no versículo de número 1, Moisés vai dizer que Jacó ofereceu sacrifícios a Deus e o Senhor graciosamente falou com ele. No versículo 2, nós vemos que Deus falou com ele visões e chamou ele pelo nome de Jacó. E Jacó respondeu. E então o versículo 3 traz um consolo para o coração de Jacó, porque Deus vai afirmar a Jacó que ele não deveria ter medo de ir ao Egito. E essa palavra era muito boa. Por quê? Porque Deus havia dito para Jacó que ele deveria ficar em Canaã, que aquela era a terra, Deus o estabeleceu lá. E agora ele estava recebendo a aprovação de Deus para seguir viagem, para encontrar-se com José no Egito. A sua viagem não era uma desobediência diante do Senhor, ao contrário, ele iria com todo o seu povo e Deus estava com ele. O Senhor diz, eu vou com você. E além disso, Deus ainda assegura que a promessa de fazer dele uma grande nação continuaria em vigor no Egito. No versículo 4, e eu agora estou citando o texto, diz assim, eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. Deus que sabe todas as coisas e que sabe o dia de amanhã, o mês que vem, o ano que vem, Deus que sabe o daqui a 100 anos, estava assegurando para Jacó que sim, um dia o povo dele voltaria daquela terra. E mais do que isso, eu penso que o mais importante era Deus dizer, vá em paz, eu estarei com você. Hoje, porque eu e você somos templo do Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor habita em nós, nós temos esse conforto permanente. Eu não sei se você sente isso, mas é uma alegria nós sabermos que onde nós estamos, onde nós estivermos, podemos falar com o Senhor ouve a nossa voz, o Senhor está conosco. E Ele é chamado, Jesus é chamado Emanuel, Deus conosco. Agora, este conforto que Deus estava dando aqui para Jacó no versículo 4 era algo tremendo, era a certeza de vai e eu estou contigo. Lembremos que o Espírito Santo não habitava nos homens como habita em nós. Então isso era tremendo. Ter a presença de Deus, queridos, era um conforto, um consolo. E Deus não apenas diz que ele iria com Jacó, mas que traria ele de lá. E ainda acrescenta que José estaria com Jacó no momento da sua morte. Olha só, até o dia da morte de Jacó estava diante dos olhos de Deus. E eu sei que isso é óbvio, mas eu preciso te dizer, porque às vezes nós nos esquecemos de que o nosso Pai, o nosso Senhor, sabe de todas as coisas e está conosco. E que quando nós entregamos a Ele cada passo da nossa vida, nós não precisamos temer. Ele está conosco, Ele conhece o melhor caminho. E então, versículo 5 vai dizer que eles saíram de Berseba e se puseram finalmente a caminho. E eles levaram tudo que tinham conquistado no período em que estavam ali em Canaã. O versículo 6 vai dizer isso, o versículo 7 vai acrescentar que também levaram não só apenas as coisas, mas também toda a sua descendência, ou seja, ninguém ficou para trás. E aí nós entramos num período, queridos, ali do verso 8 até o 25, que é um relato dos filhos de Jacó. E para quem lê um relato assim com nomes, fulano é pai de Bertrano, parece desnecessário, mas não é. Ter os nomes dos filhos, dos netos, as genealogias, isso é tudo muito útil para conhecer as gerações, inclusive quando a gente está cruzando um texto da palavra com o outro, isso é muito útil. Então, aqui tem dividido, do verso 8 ao 17,
do verso 8 ao 15, os descendentes de Lia, com exceção de Diná. Moisés vai falar para nós 33 pessoas. Do verso 16 até o verso 18 fala dos filhos de Zilpa. Do verso 19 até o 22, dos filhos de Raquel. Do 23 ao 25 fala dos de Bila. E então, no final, versículo 27, nos é dado o número total de 70 pessoas que entraram no Egito. E Jacó, no versículo 28 é interessante, Jacó ele envia Judá à frente. Interessante, ele não tem enviado Rúben, que era o seu filho mais velho. Jacó ele vai enviar Judá à frente, para que se encontrasse com José e para que pegasse com ele as orientações, para que soubessem levá-lo até a terra de Gozem para esperar José. E esse encontro acontece, Moisés não relata para a gente. No versículo 29 vai dizer então que Jacó já estava em Gozem, José pegou o seu transporte e foi até o seu pai. E que quando ele chegou diante do seu pai, queridos, ele se lançou ao pescoço dele, e agora eu vou falar entre aspas porque eu estou lendo na palavra, e chorou assim por longo tempo. Não sabemos quanto é esse longo tempo, mas eu verdadeiramente consigo imaginar José abraçando seu pai e naquele momento ele chorando de alegria, chorando de gratidão, chorando de saudade, aquela saudade que estava sendo ali suprida, naquele abraço, naquele cheiro do pai, naquele quentinho do abraço do pai. Lembremos que Jacó pode não ter sido o melhor dos pais para os outros filhos, mas sim, ele era muito carinhoso com José, portanto, muito amado também. E ali eles têm o seu momento. O versículo 29 relata assim: por um longo tempo, não sabemos quanto, mas eles ficaram ali por um período. E daí no versículo 30, Jacó disse que aquele era o momento tão esperado. Naquele momento ele tinha zerado a vida, né? Ele diz: olha, agora eu estou pronto para morrer, porque eu sei que você está vivo. Claro, Deus tinha mais para ele, mas essa expressão de, olha, agora eu estou pronto para morrer, tem o significado de dizer, olha, agora eu estou farto, tudo me basta até aqui, não me falta mais nada. Mas ainda não era o momento dele diante de Deus. E então José precisa resolver as coisas, né? Todo momento bom e gostoso e feliz tem que chegar ao fim porque a gente tem que voltar para o trabalho. E José diz isso no versículo 31. Ele fala, olha, eu preciso ir falar com o faraó para avisar da chegada de vocês. E ali ele dá uma instrução, porque José realmente era um homem de estratégias, e ele avisa, olha, eu vou explicar para Faraó que vocês são criadores de gado, os pastores eram abominação para os egípcios, eu vou explicar para Faraó que vocês são criadores de gado. Quando ele perguntar, vocês falem a mesma coisa, porque assim eles poderiam morar isolados na terra de Gozem. E morar lá, isolados, era muito bom, para que eles não estivessem diretamente em contato com as abominações, com as idolatrias e com toda a cultura do Egito, que não era exatamente, não era em nada parecido com a cultura deles. Sem contar que, embora eles ficassem ali isolados do paganismo, ao mesmo tempo eles ainda tiveram contato com a cultura egípcia. Vamos lembrar, queridos, que é no Egito, olha, eles chegaram em 70 pessoas, mas é no Egito que eles vão realmente se multiplicar e se tornar uma grande nação. Nós estamos logo mais indo para o livro de Êxodo e nós vamos ver que quando eles saíram do Egito, eles já não eram mais 70 pessoas, eles não eram 100 pessoas, eles não eram 140, eles eram uma multidão. Então, no Egito, eles vão realmente se multiplicar. Deus estava lá com eles. Bom, alguns comentários para finalizar esse podcast. Que alegria termos a presença de Deus conosco, para onde quer que a gente venha a ir. Que alegria. Pare para pensar nessa frase que eu acabei de falar. Se você, como eu, mora fora do país, se você, como eu, sabe o quanto é precioso você estar em outra terra e saber que a presença de Deus te acompanha, então você está entendendo o que eu estou falando. A gente pode sentir saudade da comida, da nossa igreja local, dos nossos irmãos, da nossa família, do nosso clima, das flores do nosso país. A gente pode sentir saudade de várias coisas quando nós não estamos na nossa terra. Mas tudo isso se torna pequeno com o fato de que nós sabemos que Deus está conosco. A saudade das coisas é infinitamente menor e insignificante diante da alegria de sabermos que estamos longe, mas Deus está conosco. E se Deus está conosco, o propósito dele continua acontecendo. Foi assim também com Jacó. Deus tirou Jacó da terra prometida e estava levando para o Egito no momento de escassez, e
continuaria cumprindo com ele lá a promessa. Olha, você vai se multiplicar e depois você vai voltar. Eu estou te levando, mas eu vou te trazer. Deus diz isso. E para nós, hoje em dia, eu penso que essa é uma das maiores alegrias. Quando Deus diz que vai conosco, quando nós estamos fazendo algo que agrada a Deus, acabou. Podemos nos considerar felizes, plenos e realizados, a despeito de qualquer saudade ou de qualquer falta. Outra coisa que eu gostaria de comentar é que lindo presente de Deus permitir a Jacó rever José. Eu digo isso porque Deus não era obrigado. A vida e o desenvolvimento dos fatos poderia ter sido diferente. Você se lembra que Rebeca mandou Jacó para ir lá para sua parentela, para se casar lá, para encontrar a esposa, para tentar afastar ele de Esaú, e ela nunca mais viu Jacó. Jacó nunca mais viu Rebeca. A sua mãe morreu e eles não tiveram esse encontro. Então aqui Deus foi muito bondoso, permitindo que Jacó pudesse ver José. E acho que por último eu iria mencionar que a provisão do pai preparar um local improvável de onde viria o sustento. Canaã, que era a terra prometida, estava ali debaixo de luta. Havia uma escassez, havia uma fome generalizada. E Deus prepara que o sustento viesse de uma terra improvável. E eu digo improvável, não porque eles não fossem grandes. O Egito era uma grande nação, ele era um grande povo, muito organizado, rico, grande. Mas eu digo improvável porque Deus vai usar como provisão um sustento que vinha de uma terra que não o temia, mas Deus vai trazer a provisão e o povo de Deus vai ser sustentado e abençoado nessa terra. Além do que, eles passaram a conhecer de perto um povo cujo conhecimento era extraordinário. E é no Egito que eles vão se tornar uma grande nação. E é no Egito que Moisés vai ser alfabetizado, vai aprender a escrever e vai escrever tudo isso que nós estamos lendo agora e ainda continuaremos a ler. Lembre-se que ele foi realmente letrado na melhor cultura, na cultura egípcia, muito completa. Paramos por aqui e eu espero você, se o bom Deus permitir, amanhã para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Deus te abençoe. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!